E esses dias eu fiz algumas enquetes algum tempo atrás no Instagram, e esses dias vieram muitas perguntas no direct. Como que eu começo? Como é que eu chego no final? Como é que eu vou fechar contrato? Como é que isso? Como que é aquilo? Ah, eu já fiz curso disso, daquilo, já atuei na contabilidade, já fiz curso de recuperação de crédito tributário, mas o meu problema é o negócio em si. E, e aí, o que que eu decidi? Eu decidi criar um método que é para a gente tirar o sim do cliente. Não é o sim que a gente quer? Como que a gente vai tirar o sim no nosso contrato? E uma coisa que eu tenho observado e é o que o mercado tem apontado e a gente vai caminhando nessa linha. Nós temos que aprender a não vender só a recuperação tributária. Porque a recuperação de impostos teve um momento que ela era algo que só existia ela, não tinha previsão de acabar, entre aspas, como hoje, né? Dezembro de 2026 é um marco para os créditos de PIS e COFINS como são hoje, e que de fato é algo muito, mas muito rentável e que traz um retorno muito rápido. Mas o que que acontece? O mercado ele se tornou um pouco mais concorrido, muitos profissionais no mercado oferecendo esses serviços, mas muitos empresários não fecham com os profissionais que estão oferecendo esse trabalho. E aí não se chega no sim, não se consegue fechar o contrato. E o que que eu tenho observado, né, como eu disse aqui, no nosso cenário? Nós precisamos desenvolver, enquanto profissional, um olhar desse mercado tributário mais amplo que não só a recuperação de impostos. Quando eu chego num cliente, eu tenho que olhar para aquele cliente com um olhar sistêmico, como um olhar mais do todo do negócio dele. E quais são as oportunidades tributárias, que não só a recuperação, que eu consigo tentar entrar e fechar um contrato com esse cliente. E aí eu quero hoje aqui, talvez, quebrar esse essa ideia de só oferecer a recuperação de impostos. A recuperação de impostos hoje, a gente tem que olhar para ela como a cereja do bolo, mas a gente tem que se apresentar como consultores tributários de inteligência de negócio, no sentido de fazer com que nós vamos minimizar, após uma análise minuciosa, a carga tributária desse cliente e fazer com que ele pague menos impostos e obtenha mais lucros. E como que a gente vai fazer isso? A gente faz isso por meio de uma recuperação de impostos, a gente faz isso por meio de uma análise da estrutura societária como um todo. Nós fazemos isso por meio da análise operacional desse cliente. Ai, gente, sumiu aqui a tela, peraí. Ai, 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 o que que deu? Nós estamos te vendo bem. Voltou. Agora voltou. E a gente consegue, por meio de uma negociação de passivo fiscal, a gente consegue analisar as operações, hoje ainda com uma maior abrangência ali no sentido de pagamento a menor de impostos, a questão dos regimes tributários. Então, são várias oportunidades que se tem que eu tenho percebido muitos consultores oferecendo só a recuperação de impostos, o cliente não fechando o contrato, falando que já faz ou que tem alguma objeção em relação ao trabalho, e a gente vira nas costas e indo embora desse cliente e não fechando o contrato. Então, o que que a gente precisa hoje entender? O cenário do tributário como um todo, de forma que, quando eu apresente a minha prestação de serviços para um cliente, eu não vou mais pedir a liberação da procuração digital desse cliente apenas para ver quanto de imposto ele pagou maior.
Mas eu vou pedir para fazer um diagnóstico para que eu possa observar aonde ele tem possibilidade de mexer e que vai trazer um impacto positivo, gerando uma diminuição do pagamento dos impostos desse nosso potencial cliente. Entende a diferença que a gente precisa acostumar com isso? Porque o mercado ficou muito com essa coisa da recuperação, recuperação, recuperação. É um momento muito importante da recuperação tributária, porque a gente precisa lançar todos os créditos desses clientes e nossos potenciais clientes até dezembro de 2026, porque se assim nós não fizermos, depois a gente não consegue mais recuperar como hoje acontece. Então eu tenho que lançar até dezembro de 2026 para eu fazer um caixa para o meu cliente e um caixa para nós de honorários. Como eu já falei, no agro, com a possibilidade do crédito presumido, gente, é crédito presumido de milhões que muitas empresas não pegam. A gente lança esses créditos 2027 é dinheiro no bolso, até porque a CBS vai aumentar os impostos do agro. E a gente vai poder pegar esses créditos presumidos e compensar ali, fazer o pagamento com os créditos de CBS, que o artigo 378 da LC 214, que é a lei complementar, ela nos permite. Então, o que que eu quero hoje? Criar na mente de vocês novas oportunidades, novas possibilidades. Quando eu analiso um cliente, que eu olho para esse cliente, eu tenho que olhar para esse cliente com um novo cenário. Só para vocês entenderem. Isso acontecia mesmo aqui no escritório. Chegava um cliente, como era muita recuperação, 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 então chegava, a gente queria pegar só aquele cliente e fazer o que com ele? Ver quanto de crédito que ele tinha, até porque o próximo mês já tinha uma guia ali de 100 mil, 1 milhão, 200 mil para compensar. Ok? E os outros trabalhos talvez não importassem tanto para nós por causa do movimento da recuperação de impostos. Só que o cenário mudou. E isso eu tô tendo que fazer com que aqui no escritório seja mudada a cultura, porque quando chega um cliente, o cliente que chega aqui, a empresa com a liberação da procuração digital, hoje eu treino para que eles olhem para esse cliente com outro olhar, um olhar analítico, um olhar sistêmico, um olhar como um todo. E eles já consigam identificar outras oportunidades que não só a recuperação de impostos. E as outras oportunidades, quando bem trabalhadas, elas dão para nós remunerações excelentes também. Como que a gente vai tirar o sim do nosso cliente que nós não estamos conseguindo ali tirar muitas das vezes? A gente está deixando dinheiro na mesa, tá perdendo o contrato, o cliente fala que já faz uma parte do trabalho, ou já tem profissional que presta serviço num segmento ali, num viés tributário, e a gente não tem uma visão ampla e não oferece os outros serviços que tem. Então, hoje, o que é que a gente tem que fazer? Apresentar um discurso para o nosso cliente de que nós somos tributaristas, consultores né, na área tributária, e que nós vamos analisar a empresa como um todo para observar e fazer um diagnóstico de onde nós vamos conseguir reduzir a carga tributária dessa empresa. E assim vai haver uma facilidade muito maior no fechamento do contrato. O cliente vai liberar a procuração digital e a gente vai analisar o cenário e apresentar uma proposta. E a recuperação tributária pode sim ainda ser um discurso forte, e aí você entrega essa recuperação tributária para o cliente hoje como a cereja do bolo. Ele vai ter um diagnóstico, uma análise crítica geral de toda a estrutura dele de forma gratuita, e a gente tem que deixar muito claro para ele quais são os valores desse diagnóstico, para que ele o quê? Para que ele feche esse contrato conosco. Olha só, esses dias um parceiro indicou um cliente. Esse cliente, deixa eu lembrar dele direitinho aqui para explicar para vocês. Esse cliente é uma indústria de móvel planejado. Essa indústria de imóvel planejado, ela está no Simples Nacional. Se não está no Simples, está no presumido. Não lembro ao certo qual regime que ele está. E aí eu fui fazendo perguntas para ele está no Simples. Fui fazendo algumas perguntas para ele. Ele me falou que tinha 63 funcionários, que ele está no Simples, que ele já está na alíquota maior do Simples, que é 18%, que ele já não está conseguindo mais tirar nota fiscal. E como que ele ia fazer para crescer de forma legal e que não tivesse tanto impacto na carga tributária dele. Gente, e aí, né?
rapidinho eu consegui enxergar ali uma oportunidade muito grande, fazendo com que a gente consiga levar esse cliente para o lucro real, ele aproveitar crédito, ele vai ter o crescimento dele, fazer com que o imposto de renda e a contribuição social dele ali, nós conseguimos talvez um prejuízo de acordo com os gastos dele, né, as exclusões ali que podem ser feitas. E a gente conseguiu ali fazer uma carga tributária para ele bem satisfatória, mesmo ele tendo 63 funcionários. Então, o planejamento tributário é algo muito importante, principalmente no momento que nós estamos agora, que fala-se de reforma tributária. O planejamento como é hoje, ele não se dará nos próximos anos. Acontece que ele será a ferramenta principal da consultoria tributária. Por quê? O planejamento tributário, ele vai trazer para nós uma análise, um cenário total da empresa, de fazer com que aquela empresa, ela vai conseguir minimizar a carga tributária por meio de estudos. Então, o ICMS agora vai ser pago no destino, não mais na origem como é hoje. E aí vai se estruturar alguns centros de distribuição em outros estados. Então, são várias possibilidades que se cria por meio dos planejamentos. Ah, Emília, eu tenho uma empresa hoje como essa que está no Simples e eu quero levar ela para o lucro real. Eu tenho que fazer um planejamento tributário dessa empresa já prevendo a reforma tributária. Quais são as implicações da reforma em 2027, para que o ano que vem ele não precise contratar outro profissional para fazer um outro planejamento tributário para ele. Então, vocês compreendem que a gente não pode só mais depender da recuperação de impostos, porque quando eu chego no outra coisa, outra parte, a parte do contencioso, o cliente tem lá uma execução de uma dívida federal. A gente pode fazer aí essa defesa, acompanhar o processo, entrar com o pedido de transação na PGFN, negociar a dívida do cliente. Então, o que que a gente faz? Quando a gente chega num cliente hoje, eu primeiro tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer o cliente para o meu lado e para isso eu tenho que fazer com que ele se sinta seguro. Ele tem que ter uma segurança naquilo que eu estou falando, na forma como eu estou falando, na minha postura. E eu tenho que desenvolver uma conexão precisa com ele ali no começo da minha fala, para que ele me conte quais são os problemas que tem dentro da empresa dele. Sabe por quê? Porque senão vira ali um monólogo. Eu sento, apresento o trabalho de recuperação de impostos e viro as costas. Ele não fecha o contrato comigo e eu vou embora. E a dor dele, gente, talvez não seja a recuperação de impostos. Outro dia, um outro parceiro me indicou um cliente que ele tem uma oficina, uma autopeças, ele tá no lucro, ele tá no simples também. E ele quer ir pro real. E aí eu apresentei para ele, não, o meu parceiro falou assim, Emílio, liga pro fulano que ele tem um autopeças, ele tá faturando X reais por mês e a gente vai conseguir fazer a recuperação de impostos dele muito bem, tal, tal, tal. Aí, qual foi meu discurso no telefone? Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem, tal, tal, tal. O Sérgio me falou que você tá, né, tem uma empresa assim, 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 hoje a gente tem a possibilidade de recuperação de impostos, tal, 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 tal. O cliente falou comigo assim, olha, né, a recuperação de impostos de ouvir falar, mas a minha dor hoje não é essa. Ele falou assim: o meu problema hoje não é esse. O que eu preciso hoje é mudar de regime e não pagar tantos impostos nessa minha transição, nessa minha mudança. Embora ele saiba que eu vou analisar a recuperação de impostos dele. Então, o que que eu quero te mostrar? Para eu criar a segurança, estabelecer ali a confiança entre o cliente e eu. No momento que a gente começa a apresentar os nossos serviços ao cliente, eu preciso, sobretudo, começar ouvindo o meu cliente. E aqui eu te trago o S do sim, para você conseguir esse sim na apresentação final e no fechamento do contrato, que é a palavrinha mágica que todo mundo quer ouvir. Eu preciso que o meu cliente fale sim, eu vou fechar o contrato com você. Mas para eu obter esse sim, eu preciso transmitir essa segurança para ganhar a confiança do cliente. E como eu faço isso? Eu preciso ter um repertório tributário. Eu não preciso dominar toda a
A técnica, eu não preciso dominar todo o processo como ele se dá, e para isso nós temos aqui a minha empresa que dá esse suporte da execução do trabalho, mas eu preciso dominar o repertório do tributário, eu preciso saber quais são os serviços que eu posso oferecer para cada tipo de cliente. Emília, no início é muito difícil isso, sim, concordo com você. Então a gente precisa dominar uma fala inicial, de ouvir esse cliente, de ele apresentar para nós as dores dele. Baseada nas dores, a gente vai pedir a liberação da procuração digital e o cliente liberando, a gente vai apresentar para ele uma proposta baseada naquela dor. Nós precisamos, enquanto profissionais, fazer a diferença no mercado. Como? Tentando tirar do nosso cliente qual é a dor. Quando a gente tira do nosso cliente qual é a dor, eu sei qual produto que eu vou vender para ele e aí eu recebo o sim dele e aí o meu contrato é fechado. Vocês estão me compreendendo? Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem tanta gente nessa reunião e todo mundo de câmera fechada. Deixa eu contar para vocês. A gente sabe que já é 8 horas da noite, em plena terça-feira, não tem problema, né? Se tiver com uma pituquinha, um cabelo atrapalhado, tá tudo bem. Vão aparecer, eu adoro olhar para as pessoas. Aí, Tatiana, isso mesmo, você tá linda, para com isso. Isso é bom, gente. A gente. Ah, outra! Olha para você ver o Rafael. Gente, isso é ótimo. Deixa eu contar para vocês. A gente precisa já começar a fazer, sabe o quê? A gente precisa começar já a quebrar isso que a gente tem, essa trava que a gente tem. Por quê? Todo mundo sabe que a vida de todo mundo é corrida, talvez a gente não deu tempo para vir, para. Fica tranquilo. Nós temos aqui que quebrar essas resistências, essa crise de identidade que a gente tem e começar a botar aí a nossa cara para aparecer. Isso é segurança, sabia? A gente está falando aqui do S, do sim, e é segurança. Então, o que que acontece dentro disso? Daqui a pouco eu dou mais, eu falo mais uma nesse pé e vai aparecer mais uns cinco aqui. Eu tô conseguindo que o povo apareça. Lá estou comendo, por isso não liguei. Isso mesmo. Daqui a pouco você parece, Rafael. Então, dentro disso, o que que acontece? Hoje nós temos inúmeras oportunidades. E outra coisa, quem entrar hoje nesse mundo do tributário vai tomar água fresca. Porque daqui a pouco, 2027, o que vai ter de contencioso, de juizamento de ação, que já começou para resolver problema que até hoje eles não apareceram, porque de fato, ao pé da letra, a reforma não começou, não está no gibi. E quem que vai entrar com os processos? Somos nós. E a demanda vai ser tão grande que eu tenho certeza que tem muitos advogados aqui também que podem entrar com a ação. Eu dou o norte, eu dou o direcionamento, eu dou ali o formato da tese e a gente começa a fazer uma grande comunidade que vai nos fortalecer enquanto profissionais e vai ser um braço ajudando o outro. E esse é o intuito dessa nossa comunidade, um pouco diferente dessas outras que tem no mercado. Eu gosto de ser, né, mais assim, mais de perto, mais transparente, tratar com uma linguagem mais tranquila com vocês. Para quê? Porque a gente de fato fez contrato. Não adianta nada a gente chegar aqui e ficar, né, fazendo altas mirabolâncias, sendo que depois vocês não vão fechar contrato. Outro dia veio uma consultora para mim, na verdade, uma profissional da área do tributário, e ela fez curso com um professor do mercado, muito conceituado. E ela falou comigo assim, Emília, eu aprendi tudo de tributário, eu não consegui fechar nenhum contrato até hoje. Falei, olha, como assim que você não conseguiu fechar nenhum contrato até hoje? Então, o problema, gente, não é a teoria, não é o procedimento, não é eu saber fazer ou não. Quando eu comecei lá, não sei em que 2000 e quanto, eu comecei como consultora de outra empresa. Eu não sabia nem quantos tributos existiam no nosso sistema tributário. Você sabe o que que eu fiz? Eu comecei como parceira de um contador que era professor de faculdade, mestre, já estava fazendo doutorado. Eu era advogada, o outro era economista e tinha um outro contador que era da prática do lucro real. E a gente começou representando o estúdio fiscal. Presta atenção. E esse povo doido entenderam de me chamar, graças a Deus, sabe? A quem eu assim os honro muito e o respeito. Então, eles entenderam de me chamar e eu comecei, eu tô assim, eu vou entrar nesse negócio porque esse negócio é bom. E se esse negócio é bom,
que acontece? Eu vou dar um jeito de me virar. O que eu fazia? Eu ia para as reuniões. E você sabe o que eu fazia nas reuniões? Eu escutava. Eu escutava. Eu escutava e fui escutando. E paralelo a isso, eu fui lendo, eu fui entendendo do assunto, eu fui adquirindo repertório, vocabulário da área tributária. Isso é necessário. E vocês só vão adquirir vocabulário da área tributária lendo sobre o assunto. O meu sogro, ele tinha uma famosa frase que é a seguinte: quem não lê, mal ouve, mal vê e mal fala. Mal fala, mal ouve e mal vê. Quem não lê, quem não tem repertório, a gente não sabe ouvir nosso cliente, a gente não sabe enxergar oportunidade e a gente não sabe cativar o nosso cliente para a gente fechar o contrato. A gente não vai conseguir ter segurança ali, transmitir segurança na hora do fechamento desse contrato. Então, como que eu tiro um sim do meu cliente? Como essa segurança eu passo? Eu passo essa segurança entendendo o panorama como um todo. Ah, Emília, mesmo assim é muito difícil. Ok, por isso eu me coloco à disposição de todos os consultores. Marcou com o cliente, precisa de mim? Eu vou para a reunião com você. Eu estou hoje aqui para isso. Eu dou suporte para os nossos consultores e para os nossos clientes. Por quê? Porque no início todo mundo precisa de que a gente dê uma força para que os contratos sejam fechados, porque são muitas informações. É muito denso, sim, toda a retórica, o repertório, toda a gama de oportunidades do tributário. Gente, mas não é impossível. E eu falo isso que não é impossível porque eu comecei sem saber nada. Nada, 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 nada. E eu amo contar isso, sabe por quê? Porque isso faz com que vocês se sintam plenamente capazes de fechar contrato. E eu tenho muito orgulho de falar que hoje a gente fecha contrato no escritório todo dia, sem eu saber quem é que está liberando o contrato. E de vez em quando vocês vão me ver no grupo de consultor perguntando de quem é o fulano, porque eu não sei nem quem está liberando procuração. Mas por quê? A gente tem ali a segurança que nós já conquistamos ao longo dos anos com esse cliente. E segurança é um dia após o outro. E é também com a nossa postura. Então, o que que eu quero te falar? Vocês só vão conseguir fechar contrato com mais rapidez aí na hora que a gente aprender que nós vamos parar de oferecer só recuperação de impostos. Eu continuo falando que a recuperação de impostos, olha para você ver a dualidade que nós vamos ter que enfrentar. É o principal no momento que a gente está, porque a gente precisa colocar dinheiro no bolso do cliente para que entre no nosso até 2026 e a gente faça uma carteira aí para 2027. Mas acontece que uma das principais objeções do mercado hoje é a recuperação de impostos, então eu tenho que chegar no meu cliente com um discurso mais amplo para eu ouvir esse cliente me apresentar a dor dele, para que em cima dessa dor desse cliente eu consiga oferecer os serviços para estancar essa ferida e ainda obter a recuperação de impostos desse cliente. Estão entendendo? E esse é o S, esse é a segurança, essa é a confiança que eu tenho que trazer. A gente às vezes chega no cliente e começa a falar um tanto de coisa na cabeça do cliente. Gente, se tem um bichinho que precisa falar, é o empresário. O empresário é o ser mais estressado da face da terra. Ele precisa falar, ele precisa que a gente seja empático a eles, que a gente entenda a dor deles. Sabe por quê? Sabia que os empresários se sentem muito injustiçados, não só pela carga tributária que eles têm, né, que nós temos, mas também porque eles sentem que eles ajudam tantas pessoas e que eles não são bem vistos pelos funcionários e eles se sentem injustiçados com isso. E quantas famílias são alimentadas pelos empresários? Então, vocês estão entendendo aqui que eu estou mostrando para vocês diálogos que vai gerar a emoção no cliente e a gente vai estabelecendo e vai criando conexão e vai fazendo com que o cliente ali se abra mais a nós, trazendo segurança ali, confiança nesse relacionamento para que a gente consiga entender qual a necessidade desse cliente e feche o contrato com esse cliente. O que que eu queria entender de vocês que estão aqui para a gente daqui a pouco ir para mais um passinho aqui da nossa reunião? Qual é a maior dor que vocês estão enfrentando no mercado hoje? Ah, Emília, eu não tive segurança ainda para sair. Ah, eu não sei por onde eu vou começar. Eu não sei qual cliente prospectar. Eu não tenho um amigo para me indicar. Eu queria que vocês participassem. Eu queria que vocês me falassem aqui quais são as dores de vocês para a gente tentar ajudar para que vocês comecem amanhã fechando o contrato.
Porque o nosso objetivo aqui, gente, é botar dinheiro no bolso. E não adianta a gente ser lúdico, não. Ah, eu amo tributário, eu preciso viver, comer, cuidar de menino, viajar, descansar, ter uma vida boa. Essa é a realidade de todo mundo. Então, o tributário tem que me dar dinheiro. Como que eu vou ter dinheiro? Como que eu vou fechar contrato? Eu preciso saber qual que é o meu problema, qual que é o meu dilema que tá me impedindo de fechar contrato. E aí eu preciso que vocês me falem. Emílio, meu dilema hoje no fechamento do contrato tem sido esse. Emílio, eu não comecei ainda, mas se eu começar vai fechar um monte. Ah, é? Então nós estamos enfrentando aqui um probleminha da autossabotagem. E aí a gente vai entrar na inteligência emocional. E talvez o seu problema em fechar contrato no tributário não seja o seu cliente que não te aceita, seja você mesmo que está travado em algum momento da sua vida lá atrás que você viveu. E aí eu queria que vocês começassem a participar comigo. Me conta aqui um pouquinho. Quais são os problemas que vocês estão enfrentando na hora de oferecer o serviço para o cliente? Vocês estão com dificuldade de apresentar todas as oportunidades? Aí vocês me falam assim, Emília, eu queria que você passasse para a gente mais quais são as oportunidades todas que tem, apresentasse um pouquinho de cada uma, me falasse como que eu vou apresentar essa oportunidade para o cliente, e aí eu quero ouvir vocês, enquanto eu tomo água, vocês me contam. Quem é o primeiro? Olá, boa noite, Emília, tudo bem? Oi, tudo bem, Roberta? Ok. É, meu último, eu fui convidada a trabalhar com a equipe, né? Onde era redução, sim. Ali a gente demonstrava os benefícios da PGFN, seguindo ali os editais, né? De recuperação de crédito tributário. Foi algo assim que, de fato, foi a primeira experiência que eu tive, né? Na área. E foi algo assim que me deixou completamente apaixonada, mas ao mesmo tempo presa, sem saber o que fazer e para onde ir, porque ao mesmo tempo que eu tinha mailing, acesso a clientes potenciais, a N oportunidades, eu ficava presa somente nessa informação, né? Que de fato foi a orientação que foi me passada para eu executar o trabalho, que na verdade era mais captação, a execução era com um outro consultor. Mas daí eu consegui fechar alguns contratos, mas ficou muito que a necessidade, né? E eu fiquei assim um pouco que me sentindo incapaz, né? De, poxa, talvez existir outras possibilidades e eu de repente perdi de estar apresentando para o cliente alguma outra forma de redução, né? Ali pelos editais da PGFN, ou eu trabalhei com a ação PES muito tempo, apresentando ali para determinados quinais os benefícios que eles teriam, mas talvez a forma como que era abordado, eu não conseguia fechar com êxito, né? Ali o contrato, a prospecção, acabava ficando tudo assim no meio do caminho. Então, eu quero entender, de fato, né, como no mundo tributário hoje as coisas se desenvolvem, né, como que a gente pode estar somando conhecimentos e agregando aí, né, Ô, os... Roberta, você é contadora ou advogada? Eu sou um estudante de direito finalizando o curso. Ótimo, perfeito. Você trabalhava em uma empresa, é isso? É um escritório jurídico e Tá, e esse contábil, escritório volta só no começo, eles te orientaram a, prospectar. tá, prospectar o cliente. E você ficava frustrada porque na prospecção, quando vinha uma. Quem fechava o contrato era você e quem apresentava a proposta? Somente um contador Tá. da minha sede. E aí, É, como existia várias demandas, então, assim, acabou que ele encerrou, decidiu não mais continuar com isso. E eu continuei, estou buscando oportunidades de continuar, que seja de forma independente. tá, entendi. O que que acontece hoje, como eu tô dizendo aqui? O fato da gente não conseguir fechar o contrato ou ter a sensação de que tá ficando dinheiro na mesa é justamente porque a gente não enxerga o todo. E esse todo que eu tô trazendo aqui é transação tributária,
né, por meio dos editais ou individual, quando a dívida é maior, é recuperação de impostos, é contencioso, que é a defesa ali dos nossos clientes, é a parte de planejamento tributário, é estudar a parte da estruturação societária dele toda. E para isso, a gente precisa ouvir nosso cliente. Quando a gente prospecta um cliente, a gente tem que fazer uma pergunta para ele, que são as perguntas estratégicas, que são as perguntas que têm um potencial de fazer com que ele fale para nós aquilo que a gente precisa ouvir, que é o problema dele. Em cima do problema, eu vou apresentar a solução. E quando a gente chega com a solução, o que que vai acontecer com esse cliente? Ele vai então nos dar uma oportunidade. E aí que entra, por exemplo, hoje o nosso poder de análise aqui na nossa empresa. O que é que a gente faz? Hoje nós estamos apresentando propostas ao cliente que não só a recuperação de impostos. Por quê? O cenário mudou. Pode ser que as empresas hoje já tenham um aproveitamento de créditos tributários maior. Então a gente parte para analisar se ele tem dívida. E aí pode ser que ele não tem dívida nem oportunidade de recuperação. Então a gente analisa a estruturação operacional dessa empresa. Como que eu vou fazer com que essa empresa pague menos impostos? Talvez no planejamento tributário de acordo com o propósito negocial da empresa. Pensando aí no que eu posso dividir, no que eu posso ali fragmentar para criar uma outra empresa. Ele tem uma prestação de serviço, mas ele também tem uma venda de mercadoria. Então eu consigo dividir e aí eu consigo talvez fazer com que ele pague menos impostos. Ah, mas eu vejo que o cliente não tem nada disso, o cliente já tem tudo, mas o cliente não sabe nada da reforma tributária. As 2 semanas atrás eu tive, né, numa feira do agro, que é a FEICORT, em Presidente Prudente. O que que acontece? Muitas empresas grandes lá, muitos frigoríficos. Você sabe o que que quando a gente conversava com os donos das empresas, a gente conversava com muito produtor rural grande, mais pessoa física? Gente, eles não sabem nem onde passa a reforma tributária. Vocês já pensaram o tanto de serviço que vai vir com a reforma? Porque a notificação, a multa, a Receita Federal vai bater na porta desse povo. E a Receita Federal, gente, a figura do leão, ela é terrível. Quando o povo recebe uma cartinha da Receita Federal, eles morrem de medo de morrer na boca do leão. E é bem isso. E aí sobra para quem? Para nós que já estamos no mercado e que a gente precisa começar a fechar esses contratos. Entende? Então, o que que é? Eu só vou conseguir segurar um cliente se eu tiver esse olhar analítico do todo. Mas para eu ter esse olhar analítico, para eu conquistar a confiança dele, para eu me posicionar com segurança, para eu chegar a um sim, eu vou ter que me envolver mais no assunto. Eu vou ter que estudar mais um pouquinho porque não se fecha mais contrato de recuperação de impostos com tanta facilidade como antigamente. Então, o que que eu convido vocês no dia de hoje? A começarem a tratar esse trabalho com algo que vai te fazer mudar, né, para aqueles que aqui buscam isso, o patamar completamente da sua vida. Trata isso como algo principal que vai mudar a sua vida, que vai mudar a qualidade de vida dos seus filhos, que vai transformar a sua realidade. Vocês sabiam que o tributário mudou minha realidade financeira? Eu advogava, eu já advoguei no criminal, eu nunca gostei da área da família, eu já advoguei muito com recuperação de créditos para prefeituras, mas de créditos estaduais, de leis Rouanet da vida e outras legislações referente ao ICMS. Então eu participava de muita licitação, eu tinha muito contrato com prefeituras e nada daquilo, gente, me trazia uma estabilidade financeira. Eu só consegui uma vida mais estável financeiramente quando de fato eu comecei a estudar e entrar para o tributário e falar: Isso aqui vai mudar minha vida. E ele tem mudado todos os dias. Então, não é fácil entrar no mercado, mas ele é um mercado que ele sim precisa de profissionais capacitados e quando nós apresentamos isso com segurança aos potenciais clientes, eles nos aceitam e abrem a porta para nós.
Desculpa. Então, dentro disso, é algo que hoje eu quero trazer para que vocês entendam que o mercado está escancarado. Não para qualquer profissional, mas para os profissionais que fazem a diferença. De que quando eu vou apresentar para o cliente, quando eu vou aparecer na frente do cliente, eu realmente mostro para o cliente que eu sou um solucionador de problemas e que de fato eu vou solucionar a dor dele. E fazer essas perguntas poderosas aí, né, para fazer com que ele traga para nós a dor dele. Olha, oi, tudo bem? Estava analisando a sua empresa. Me fala um pouquinho do seu momento aqui hoje. Quais são os impactos maiores dentro? Quais são os setores? O que que hoje mais te incomoda aqui dentro? E aí você começa. Porque a gente às vezes quer, gente. Pior coisa do mundo é quando a gente precisa fechar um contrato hoje. É quando a minha vida tá assim. Eu preciso pagar uma conta, eu preciso fechar um contrato hoje. A gente já chega pro cliente desesperado e já vai oferecendo serviço, e já vai atropelando. E quando o cliente já começa a perder ali a conexão, talvez com a gente já fica nervoso e tal. E aí eu te falo uma habilidade gigantesca que todos nós, vendedores, porque todo profissional precisa ser vendedores, a palavra inteligência emocional. Olha, hoje não se vive sem inteligência emocional, não. Antigamente se vivia sem inteligência emocional. Vivia entre aspas porque não era nem um tema aí tão difundido. Mas hoje não se vive sem inteligência emocional. A gente precisa aprender na frente, principalmente do nosso cliente, a domar ali a nosso instinto, né, animal ali e tentar fazer com que a nossa ansiedade seja equilibrada para que a gente não consiga mostrar desespero para o cliente e fechar o contrato com mais naturalidade. A nossa prestação de serviço é uma prestação de serviço que tem um fechamento de contrato conhecido hoje como um ciclo mais longo. Raramente eu fecho um contrato, talvez de primeira. Hoje eu posso te falar que nos clientes que eu vou, que a maioria são por indicação, eu fecho contrato de primeira. Por quê? Eu já fui por indicação, eu já fiz por fulano, alguém já me conhece para eu estar ali. Entende? Então é um pouquinho diferente de quem está começando. Para quem está começando, precisa saber o seguinte: vai dar certo, não é do dia para a noite e vai chegar o momento que as coisas vão se encaixar. Sabe por quê? Porque se para Emília deu certo, para mim também vai dar. Ela não é diferente de mim, ela é um ser humano como eu e vai dar certo. Gente, tem um segredo. O segredo chama, sabe o quê? Persistência. Resiliência, se você souber o tanto de problema que eu tive para hoje estar onde a gente está aqui na empresa. Ah, eu tive sócio que tentou me dar rasteira. Eu tive sócio que. Ah, eu tive, gente, altos assuntos, assim, vontade de parar, de sumir, de não fechar contrato. E aí veio depois a pandemia, que eu entrei em desespero, que eu achei que não ia fechar nenhum contrato. E para minha surpresa, assim, os contratos chegavam à distância, o cliente ligava, mas por quê? Porque eu já tinha feito antes ali o meu nome, os clientes já confiavam. O cliente não quer saber, e aí às vezes vocês ficam assim: ah, eu vou captar o cliente e vou passar para a empresa lá para desenvolver o trabalho. Deixa eu te falar um negócio. O cliente não quer saber quem vai fazer o serviço, não. Ele quer saber se você vai dar conta do serviço, de entregar para ele e sanar a dor dele. Esse problema é seu para comigo. Agora, o problema do seu cliente é o problema dele para com você no seguinte sentido: você leva esse problema para lá e traz a solução para ele. Onde que você vai buscar a solução? Eu não quero nem saber, prefiro que você nem me conta. Mas o que que você já faz? Chega para o cliente e fala assim: olha, eu sou fulano, eu sou Luciana, eu sou parceira ou eu sou consultora da Tax Revisio, é uma empresa assim, 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 já está no mercado, temos esses cases de sucesso, a gente precisa inserir no ecossistema da empresa que a gente representa. Se não é você que faz, você não precisa falar que você só é do comercial, que você só é consultor, nada disso. Você precisa falar que você vai dar conta de estancar a ferida dele, de resolver o problema. E depois é pra cá, entre eu e você, que nós vamos resolver. Mas é isso que vai fazer. Então, para dessa insegurança de achar assim, ah, o cliente vai perguntar se sou eu que faço. Não, eu não consigo assoviar e chupar cana ao mesmo tempo.
Olha, cliente, não, não sou eu quem faço, porque se eu fosse fazer, eu não daria conta de estar aqui dando um suporte mais de perto para o senhor. Eu não conseguiria estar aqui conversando com o senhor, porque é um trabalho muito minucioso, mas a nossa equipe operacional, ela vai cuidar de toda a execução do trabalho com o senhor. Entende? O que que a gente precisa? Gente, tudo é uma questão de repertório, tudo é uma questão de saber falar, saber se posicionar para ganhar a confiança do cliente. E isso a gente faz o quê? Sabendo quem nós somos, quem eu sou. O que que eu sei hoje? Com isso que eu sei e com os contatos que eu tenho, eu dou conta de estancar essa ferida do meu cliente? Eu dou conta hoje de entender que as oportunidades tributárias vão muito além da recuperação de impostos? E isso é muito tranquilo para a gente falar para o cliente, falar assim, olha, cliente, você tem oportunidades aqui de aumentar o seu lucro com o estudo da capacidade de minimizar ali os seus impostos mensalmente gigantesco. Talvez você está aí pelejando, acordando 4 horas da manhã para vender mais hoje, sendo que talvez você poderia estar descansando e você fechar um contrato no final, e você hoje, no final do dia, ter mais lucro do que o produto que o senhor vai vender hoje. O senhor está, teoricamente, deixando escorrer ali pelos dedos, né? Eu fui no curso lá daquele Flávio Augusto, e o primeiro pilar que ele tratou, que é o mais importante de lucro de uma empresa, é o tributário. Peraí, gente, tem alguém fazendo uma pergunta, deixa eu ver aqui. Na prospecção, quais perguntas de impacto que devemos fazer para atrair o cliente? Então, o que que acontece? Isso é algo que a gente precisa desenvolver com um olhar, né, mais refinado nosso. Vai depender do cenário e da situação que a gente vai encontrar ali o cliente. Mas é um papo muito, gente, despretensioso. Perguntas poderosas é aquela que a gente chega para o cliente como se a gente estivesse tomando um café com o cliente. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem? Nossa, como a empresa do senhor é grande, como a empresa do senhor, né, tem isso, isso e isso. Aí, o que que você vai fazer? Dá uma olhada na empresa desse cara antes. Vai olhar o que que ele faz, quem que ele é dentro dessa empresa, onde que essa empresa dele tá, o que que atua, como que tá o mercado no segmento da empresa, do cliente. E você começa conversando com o cliente nesse viés. E aí, olha, o que que hoje o senhor me fala de como que está a sua carga tributária, como que está a situação aqui com funcionários, como que é isso? Isso são perguntas poderosas, são perguntas que vai fazer o cliente soltar para você, de uma forma muito leve, a dor dele. Você quer saber? Basta você cutucar ali o empresário que ele já vai derramar sobre você um mundo de dores dele, porque ele achou alguém que vai escutá-lo. Ou vocês acham que a mulher dele tá aguentando ouvir mais as dores dele dentro de casa? Claro que não. Os filhos, muito menos. E os funcionários, jamais. Então, quem vai ouvir é você por um tempo, e é para você que ele vai contar os problemas dele. E aí você vem como o salvador da pátria. Claro, tudo com muita verdade, com muita transparência, porque aqui a gente não está querendo vender gato por lebre para ninguém. Misericórdia, e o nome da minha empresa não pode ser queimado. E o seu nome também não pode ser ali queimado, porque uma vez queimado, eles contam para um monte. E aí depois, para a gente fechar mais contrato, fica muito difícil. Então, essas perguntas são habilidades que a gente desenvolve no dia a dia. Você começa uma conversa ali despretensiosa, vai perguntando para o cliente como que está a empresa, quais são hoje as maiores dificuldades dele dentro dessa empresa. Ah, que você, né, deu uma lida no segmento do, por exemplo, o supermercado, que hoje você tem visto muito, que a margem de lucro dos supermercados é muito pequena, e isso tem que ter ali uma gestão tributária muito eficaz para aumentar a lucratividade. Percebe? Se você dá uma lida no segmento que você está prospectando, entender qual que é o markup dessa empresa, qual que é ali o percentual de lucro, e já falar para ele que o tributário é que vai conseguir aumentar a lucratividade desse cliente, matou, você já ganha um cliente. Você vai Doutora, mostrar ao cliente que você domina outras áreas. Pode falar. minha pergunta é, nós da área jurídica, e geralmente quem tem aproximação com o cliente é
são os profissionais de contabilidade, né? Sim, E, lógico, a gente quer uma fidelização. O objetivo é um portfólio, como o colega falou, e trazer esse portfólio para criar uma impressão de diferencial para o cliente. Isso aí nada, não desmerecendo, mas nada mais é do que uma oportunidade de serviço para o cliente. Não uma venda de um serviço, e sim um portfólio que você pode sarbacar. O interesse nosso é quanto é aquela medida, quanto aquele cliente vai nos dar de retorno anualmente e na fidelização, o que é que ele vai agregar. E a nossa preocupação, porque eu sou advogado, mas sou advogado recente, entendeu? Mas trabalhei muito tempo na área comercial, como você falou. Grandes negócios, grandes empresas. Inclusive, eu já trabalhei numa área de informação comercial que tinha um perfil muito adequado, porque existe aquela quebra de barreira com o empresário. O empresário ele tem uma dificuldade de abrir a empresa para quem ele não conhece, entendeu? Então, gigantesca. esse perfil de segurança de serviço, como você falou, que gera uma credibilidade para o cliente ele começar a te ouvir. A minha pergunta é o seguinte, e lógico, numa visão estratégica, tá? Que momento os contadores vão servir de objeção para esse empresário, para a gente não ter penetração na empresa dele? Essa é Desde o a minha. momento que você aparecer. Sim, e qual o diferencial? Porque, é, logicamente, o serviço do tributário, inclusive eu fiz tributário, passei em tributário, é exatamente o diferencial que eu vejo como um profissional na área jurídica de oferecer um serviço plus em relação não desmerecendo o contador, pelo amor de Deus. Mas é um plus que a gente pode agregar no serviço do contador. Eu estou sendo leigo aqui, a minha pergunta é bem simples, exatamente para a gente entender a parte que a colega ali foi freada, que é a prospecção. Porque quando a gente não tem uma abordagem de impacto para chegar no cliente, a gente se perde e, como ela falou, o rapaz lá de contabilidade perdeu e ela ficou a ver navios, entendeu? Então, primeiro, a identificação da prospecção, quem são os clientes potenciais, entendeu? E, lógico, um passo a passo para que a gente não tenha experiência, eu não tenho experiência nenhuma. A parte do juridiquês, a parte da verbalização com o cliente, isso é muito importante que crie impacto e aquele perfil de credibilidade. Você não está com um produto tangível para oferecer para o cliente. Um serviço tributário, ele é extremamente intangível e, como você falou, não é todo profissional que tem o mérito de chegar num grande empresário para oferecer um serviço que ele vá ter credibilidade, percepção e, logicamente, o objetivo maior é lucratividade. O que ele pode ganhar contigo? E qual o benefício que você vai trazer em diferencial do mercado, porque ele já conhece, ele já tem uma rotina. Eu estou fazendo um cenário que eu vejo, posso estar errado. Uma rotina com o contador que ele vai te dizer, não, eu já faço isso com o contador. Aí já cria aquela barreira de objeção. Como é que eu posso avançar? Como eu posso Tá, quebrar essa argumentação dele? tá. Essa Objeção, na verdade. barreira, a sua pergunta é a principal de todo o viés histórico de toda a sistemática tributária. A gente bate sempre no contador.
E o que que acontece? E desde que eu comecei e que eu enfrentava o contador, a gente começa a ver o contador como muito uma figura do inimigo, né? Ele não vai me deixar entrar na empresa. E eu sempre comecei a trazer o contador para se tornar um parceiro. E eu Pronto. começava a falar o seguinte, olha, todo o nosso trabalho, ele é muito diferente do trabalho da contabilidade do senhor. A contabilidade do senhor, ela é responsável por alimentar as obrigações ali acessórias mensais, é operacionalizar o seu dia a dia e fazer com que a Receita Federal tenha as informações que ela te pede, porque se isso não acontecer, ela vai te multar, ela vai te notificar. Então, dentro disso, o meu trabalho é muito além desse trabalho que o seu contador faz. Eu não quero o trabalho da contabilidade, eu não tenho contabilidade. Mas eu quero fazer o quê? Eu quero analisar o seu cenário enquanto empresa como um todo, e eu quero trazer um olhar analítico daquilo que a gente pode fazer para diminuir a sua carga tributária. Porque também o seu profissional não dá conta, ele não dá conta no sentido do que ele tem vários outros trabalhos para fazer no dia a dia. Outra coisa, o contador, ele não é pago mensalmente para fazer um trabalho de planejamento tributário, de recuperação de impostos. Ele não é pago para fazer ali um trabalho mais robusto para o cliente. Você concorda comigo que quando o empresário vai contratar um contador, ele quer pagar o contador uma mensalidade baixa? Sim, é Isso normal. debate direto no contador. Então, o que que a gente já faz ali? A gente já cria um discurso muito bem ali elaborado, como educação toda, e fala assim, até porque o seu contador, né, ou se o contador estiver na reunião, fulano, ele não recebe para isso. Se o senhor fosse pagar o seu fulano aqui para fazer esse trabalho, só teria que pagar ele uns honorários muito maior do que o senhor paga hoje. Você mata o contador e mata o cliente. Por quê? O cliente vai entender ali na frente que ele não está pagando isso, então ele não está tendo serviço. E o contador você já traz ele do seu lado, que depois você já liga para ele e chama ele para ser seu parceiro. Claro que isso a gente tem que entender o cenário como um todo. A gente não sai falando dessa forma, né? Tá, mas essa é a principal objeção que a gente precisa criar dentro de uma empresa. Ah, o Isso contador aí falou que já também, na faz tudo. verdade, isso quebra a intenção do cliente. Eu acho válido isso, É, porque na rotina, você também se posicionar, você já mostra que você tem diferencial em relação à rotina do contador, entendeu? ótimo, isso aí, isso foi no ponto, muito, muito, muito legal isso. O que que acontece? A minha rotina é uma, a rotina do seu contador é outra. Até porque se o seu contador fosse cobrar para fazer o que ele tá, o que hoje eu estou te propondo, o valor dele mensal seria muito maior. Então, não seria aqui. Então, dentro disso, o trabalho que ele vai te entregar, o que ele está te entregando, não é o trabalho que eu te entrego hoje. E aí você já quebra. Você já sai, você já se diferencia. Ele E pode te falar o seguinte: o contador pode dizer que já faz. Nossa, se o contador já faz, essa é a melhor que eu mais amo. Já faz, faz. Ótimo. Então, eu vou te dar um diagnóstico gratuito de uma auditoria de tudo que o seu contador já faz para validar o serviço dele. E aí é brilhante, sabe por quê? Porque é aí que a gente acha muita oportunidade de crédito. Porque o que que vai importar se o contador já faz? E qual é o motivo do contador já fazer e não deixar você analisar? Aí se ele fala assim, não, mas o meu contador já faz, ele falou que não precisa deixar analisar, não. Aí você pega e bota uma pulga atrás da orelha dele. Você fala assim, olha, mas como assim que ele não quer deixar analisar um serviço que está tão seguro? Se ele está tão seguro disso, como que ele não quer deixar um outro profissional revisar o trabalho dele? Tem algum problema nisso, hein? Infelizmente, gente, tem algumas coisas que a gente precisa ir jogar no mercado. Eu não estou falando mentira, eu estou usando estratégia de fechamento de agregação de negócio. valor. Você está agregando o seu serviço e dando diferencial em relação ao trabalho da rotina que você, como você falou no início, na colocação das palavras, lógico, subentende-se que você está colocando o contador no lugar dele e você está fazendo um plus para você entrar na empresa. Você não quer tirar o contador,
Muito importante o contador, mas o contador está dentro da rotina. O diferencial é esse gargalo que eu enxergo, posso estar errado, em relação à classe empresarial. Não, o senhor não tá errado, não, tá certíssimo, é isso mesmo. Sabe o que é que eu ainda faço? Eu falo assim: olha, só para você ver como que a gente trabalha em sintonia, a gente sempre monta um grupo com o cliente, o contador da empresa do senhor, os profissionais envolvidos, com a contadora da nossa empresa. E aí, gente, aprende a falar. Quem aí já é nosso consultor aqui da empresa, que você está incluído no processo. A Tax não é a empresa da Emília. A Tax Revisio é a minha empresa, eu faço Uhum. parte desse ecossistema. Por quê? Eu vejo muitos falando, às vezes em algum discurso que vai apresentar, eu sou consultor, bota a empresa lá distante. Não, eu tenho uma equipe operacional. Vocês concordam comigo que você tem uma parceria comigo aqui? Vocês têm uma equipe operacional por sua conta? Então vocês têm uma equipe operacional por sua conta. É como você está falando. Quem trabalha com serviço, você tangibiliza a credibilidade e segurança em você. Se você tem uma marca, você tem que agregar o valor nessa marca, porque se você se rebaixar ou se inferiorizar nessa marca, você não vai conseguir colocar o serviço na empresa do cliente. Isso aí O que eu costumo, e isso é muito bom, e o que eu costumo sempre dizer é o seguinte: às vezes e aí entra um pouco da nossa história de vida, isso que eu vou passar. Geralmente, gente, a gente não consegue fechar contrato porque nós carregamos traumas aí lá da nossa infância de incapacidade, de que disseram pra gente que a gente não ia dar conta, de que a gente não ia aprender nada, de que a vida não ia dar certo. E isso impacta em muito a nossa história. Deixa eu contar uma coisa. Eu fui uma pessoa extremamente medrosa, um medo avassalador, porque eu fui criada por uma mãe medrosa. E aí o que que acontece dentro disso? Só que eu me tornei uma pessoa aparentemente muito forte por fora e toda fragilizada por dentro porque eu tinha muito medo. Então, quando eu via, gente, no início, uma carta da Receita Federal de uma notificação, eu queria morrer. E quando a gente começa, a gente não tem muita experiência, né? Então tudo parece um bicho de sete cabeças. A gente não sabe nem ler o que está escrito ali direito. E eu queria morrer. Mas por quê? Porque o medo já estava estancado dentro de mim. Aquela ferida ali do medo fazia com que, muitas vezes, eu tinha uma oportunidade de fechar um contrato gigantesco que o medo me fazia sabotar o processo. E talvez isso seja um problema aqui de alguns. Talvez você tenha oportunidades gigantescas, mas você fica assim, será? Será que eu e é vou? outra Será que vai coisa, dar doutora. certo? Oi? É outra coisa. Essa ansiedade, porque você não está comprando ou não está vendendo num tabuleiro de bombom, que eu falo isso sempre. Quando você está num segmento de serviço, você tem que saber o tamanho do contrato e o time que esse contrato vai, porque isso tudo é uma construção. Não vá pensar que você, às vezes, fecha um contrato de milhões que vai ser da noite para o dia. Não é assim. Existe todo o arcabouço de uma diretoria, uma decisão, o que é que tem por trás disso. E isso, logicamente, é expertise, é uma experiência de você já entender esse mercado, e aí é por isso que eu estou presente, agradeço até pelo convite, né? E eu já tinha sido convidado, mas a questão é, você falou uma coisa que eu sou muito pé atrás. Quem oferece serviço leva a credibilidade, a tangibilidade da pessoa, entendeu? Agregado à sua marca, à sua empresa, o serviço que oferece. Então, esse background é muito importante, porque quem vai estar lá na frente do cliente somos nós, a ponta. E eu tenho que ter uma retaguarda de excelência, porque quando o cliente ele pedir ou sentir, desculpa o termo, a dor de barriga, eu estar pronto para ganhar. E isso, os grandes contratos são assim: você chega lá para vender um negocinho, mas que você tem um portfólio, é por isso que você está colocando como consultor, de você identificar as oportunidades dentro do cliente, para você gerar uma rentabilidade na tua carteira e, logicamente,
deixar o cliente satisfeito com a lucratividade que ele não enxergava. Tributário é isso. Pelo menos eu vejo, na linha comercial, eu vejo isso. Eu tenho que Com atender o licença um cliente. pouco, doutora Emília. Oi, Fausto. Com licença um pouco. Ah, tá. Com relação à objeção de contadores, eu já enfrentei muito isso, sabe? E digo uma coisa, Bom, quando eu chego perto do empresário, o empresário fala, porque o contador disse que não. Eu chamo o contador para a gente conversar. Eu quero que o contador seu entenda que a gente forma uma equipe aqui. Aqui vamos supor que nós somos quebrar o cliente. um time de futebol, onde o seu contador está ali na defesa, Perfeito. fazendo o serviço dele, não deixando o senhor tomar gol, a receita, a fiscalização, não fazer gol, e nós somos o ataque, nós vamos lá buscar o resultado do jogo para o senhor. É, vamos lá buscar que a gente vença esse jogo. E tudo dentro da lei, tudo legal, tudo sem nenhum problema. Eu sempre falo isso, e quando eu falo isso, eu arranco até um sorriso do empresário. Porque a maneira de você fazer essa analogia é uma coisa que o futebol tá muito entranhado na vida do brasileiro. Na hora que você faz essa analogia, ele fala, pô, sabe que vamos conversar então com o contador. Chega lá e explica para o contador, e daí vem aquela conversa que a doutora falou, que olha, a gente está aqui para somar, é aquilo que o seu contador não recebe para fazer isso, daí você realmente chama ele para o seu lado. Isso é. Só para entender essa tua vivência, essa sua vivência, no primeiro momento, o contador, você sente uma barreira ou não? Ele se sente Toda hora. prestigiado? Não, não. Não. O Não, contador vai não. tentar te tirar do processo em todo momento. Olha só, eu tenho Ah, muitos tá. Isso que eu parceiros queria, contadores, esse mas cenário vamos que eu lá. queria entender. Eu tenho muitos parceiros contadores, Hum. mas a maioria tentam nos tirar do processo. Todos vão tentar. Chega um Todos. momento também que o contador já vai te ver, você já está com uma postura tão segura, você já está tão assim, dono de si, da razão, Já entrou, contador já montou nem, casa, já montou. E isso aí. e que o contador já olha Tá para na você. empresa. É, E aí ele vai se Sabe? sentir diminuído, inferiorizado. A minha percepção é essa. Mas aí que tá, você tem que levantar a bola para ele. Dizer, Tá. olha, Essa sua você não vivência é ganha, interessante. ou não é que você não ganha. Olha, se fosse para ganhar aquilo que a doutora falou, se fosse para ele fazer todo o trabalho que eu vou fazer, o trabalho pesado, ele tem que ir lá, recuperar, correr atrás da bola, marcar esse gol para você, ele deveria ganhar mais. Essa é, e daí você chama ele para o seu lado, mas ele sempre vai ter uma resistência com você. Ele sempre vai ter você como alguém que trouxe uma oportunidade, e mesmo ele não recebendo por isso, eu trouxe uma oportunidade, mas tem que deixar claro que você não é contador, você não quer contabilidade, o teu negócio não é esse. O teu negócio é o planejamento, a recuperação do crédito, não é nem do crédito, vamos dizer assim, é do imposto pago a maior. Esse negócio de recuperação do crédito, toda empresa paga imposto a maior. 90% das empresas do Brasil pagam mais impostos do que deveriam pagar. E é mais ou menos por essa linha. É uma verdade isso. ó, uma Ó, outra, é, Amiga, e tá me puxa aí, ouvindo aí? case aqui, legal. outra coisa. Começou a sentir uma resistência do contador? Gente, a maioria não sabe nada de reforma tributária. Eu tenho uma aula que eu dei esses dias, foi até a palestra que eu dei numa cidade que eu fui aqui, que os empresários estavam lá, e eu fiz uma palestra muito leve explicando reforma tributária nos aspectos gerais e que eles entenderam como vai se dar a sistemática. Depois a gente pode combinar, eu passo ela para vocês, pra Eu vocês fazia muito terem isso esse. para prospectar cliente em uma outra empresa, com uma abordagem exatamente. Eu dava palestra, chamava eles, fazia uma parceria na época com a Embratel, chamava os caras, os empresários, né, diretor financeiro, porque esse era o meu público-alvo, fazia uma palestra e depois fechava os contratos. Aí já criavam um approach com eles e aí ia fazendo. Regilon, Então o time Regilon, fazia muito, entendeu? Regilon, pode ter certeza que isso vai acontecer com você,
no primeiro, no segundo e no terceiro contrato. A partir do terceiro, quarto, quinto, você começa a receber indicações onde as pessoas dizem, ó, vai fazer o Sim, trabalho com fulano. sim. Aí você quebra toda essa barreira, você ganha mais segurança, e a partir do momento que você fechou o terceiro contrato, você virou outra pessoa dentro do No trabalho. avião. É isso mesmo. E é assim mesmo, né? Serve Um para é pouco, todos. dois é bom e três te botou para andar. É bem assim, Bota para né? andar, é verdade. É, O te primeiro colocou você, para andar. primeiro você acha que ainda você não é bom. Na fechou o segundo, você, poxa, tive sorte. Agora, do terceiro em diante, você vai dizer, eu sei fazer isso. E você quer ver melhor? É quando os honorários começam a entrar no bolso. Nossa, isso te Aí, dá um O ânimo, isso te céu é o dá um limite, vigor. doutora. Você começa assim a ficar numa Mas a alegria melhor coisa é essa. que O você céu é o começa. limite. Aí você não tem que É, se aperfeiçoar, porque cada cliente você vai se aperfeiçoando. isso aí. Cada cliente, eu vi ali o case do doutor Diego, e ele fala como ele desbancou um contador que deu uma remuneração, um potencial de R$ 404.550. Está aqui só para recuperar PIS com fins. Isso já é interessante, porque Ó, se você fizer uma carteira dessa, vamos começar. Eu vou ver um dia que a gente vai ver os aspectos gerais da reforma tributária. Preciso usar isso como repertório na hora de sim, apresentar o serviço para o cliente. Deixa eu contar para vocês. Nessa cidade que eu fui, lá no Vale do Jequitinhonha. E lá, o Vale do Jequitinhonha, né, aqui em Minas Gerais, é uma cidade muito próspera, o café mais conceituado do mundo, do Brasil, sei lá como é que foi, um caso foi lá, é de lá, uma coisa assim. E lá tem empresários riquíssimos, de grupos gigantescos. É uma área que tem muita madeireira também e tal. E eu já fiz alguns tipos de recuperação para alguns desses empresários, mas uma coisa assim mais travada, mais fiz, que deu bastante resultado e tal. E aí fui. Nessa palestra, apresentei a reforma tributária toda. Gente, e lá eu tenho a minha parceira, que é a contadora, que ela que fez o evento e me chamou para dar palestra. Deixa eu contar para vocês, no outro dia, o povo estava doido no escritório dela, pedindo para entrar em contato comigo e liberar as procurações digitais para eu fazer os planejamentos tributários já voltado para a reforma. Vocês acham que eu não vou olhar a recuperação de impostos que eu vou conseguir para esse povo já no que eles doutora, necessitaram? desculpa lhe cortar, mas eu sou assim meio dentro do business. Existe possibilidade de se fazer parceria com a Receita Federal, porque a Receita Federal ela tem interesse ou não? Tô- tô- Pô, Tipo, tipo, eu fazia muito aqui em Brasília. como é que eu vou. Deixa eu só te interromper. Como é que eu vou te explicar isso? Ai, a gente tá sendo gravado aí, não, né, gente? Não, Não tem Explicar nenhum isso. agente da Receita, Como é que você vai PGR, da tirar o Polícia dinheiro eles do Federal, são bolso da não? nossos Receita inimigos. Federal? Fala mais clara. Eles são nossos inimigos. Eles Não, não deixa eu têm te interesse falar. da gente discutir. Sabia que tem muito consultor, muito peixe grande, que tem parceria com eles? Pois é essa a minha visão, porque Oi? tudo é uma prática Ah, de gente, o Marcelo mercado, tá né? aqui, ó. O Marcelo pode falar disso para nós. Foi você que chamou, Marcelo? Foi. Rapidinho, em relação à questão da Receita Federal, a gente já trabalha para a Receita Federal. Tá? A gente já faz um papel, toda a parte de obrigação acessória que o contador faz, eu sou contador de formação e sou advogado tributarista. Toda a parte contábil que a gente faz, a gente já faz para a Receita Federal. Não, eu estou E com a, falando. reforma tributária, as obrigações acessórias vão aumentar. O Termira está falando em relação à questão do contador, esse papel do contador, principalmente o aumento das obrigações tributárias, aí que entra o nosso papel. O papel do tributarista é mostrar para o contador que a gente é um parceiro do negócio dele, entendeu? Eu tinha muito bloqueio com contadores aqui. Eu passei a ser parceiro desses contadores. Eles perceberam que eu não era um empecilho, eu era uma solução para um problema que ele tinha. Porque ele não tinha tempo de fazer a recuperação de tributos para as empresas dele. Então, eu estou entrando como parceiro desses contadores aqui. Eu tenho um grande amigo aqui que me apresentou um contador aqui em Brasília, e ele falou, cara, eu não faço esse trabalho que você faz. Eu quero você. Ele chegou a me propor até uma
cidade na época. Infelizmente, a gente tem um problema de saúde, e aí a gente adiou essa parceria, mas eu estou prestando algumas consultorias para ele. A gente já fez um planejamento para um salão bem grande aqui em Brasília e deu um resultado muito positivo, entendeu? Um salão que ia fechar e hoje ela está voando aqui. Então, eu busquei a Emília exatamente para me ajudar em outras questões. Eu fiquei um ano agora fazendo parceria com cooperativas, dentro da OCB, aqui, da Organização das Cooperativas do Brasil. E qual é o principal Esse é o gargalo? ponto que eu queria chegar. Qual o principal gargalo das cooperativas? Eles não possuem contadores. Por quê? O contador, ele fica... as cooperativas geralmente ficam em cidades menores. E eles não conseguem profissionais para trabalhar nessas cidades. Hoje, para você ter uma ideia, um piloto de drone que pulveriza lavoura de café no Espírito Santo ganha entre 10 a 15 mil. Um contador dentro da empresa ganha 5 mil. Então, o que eles preferem? Eu prefiro ser um pulverizador de lavoura do que me tornar contador de cooperativas. Então, essa parceria terceirizada está ganhando cada vez mais força. Ainda mais a questão online, a gente consegue conversar com todo mundo, trazer essa parceria para dentro. Eu acho que esse é o caminho, você tentar buscar no contador um parceiro, em vez de ser um empecilho. Senta primeiro com o contador da empresa, fala o que você faz, oferece o serviço, e traz ele, você vai ganhar junto com a gente. Você não vai, eu não vou... O medo deles é que a gente descubra que eles estão fazendo coisa errada. Você não vai falar isso para o cliente dele. Você não vai mostrar que ele está fazendo coisa errada. Eu vou recuperar isso aqui e a gente vai ganhar junto. Não é mostrar que ele está fazendo alguma coisa errada. Acho que esse é o caminho. Deixa eu te falar, o meu ponto é na visão da doutora na área comercial. Como é que eu posso multiplicar? Porque hoje você está fazendo, parabéns, a parceria com o contador, com a cooperativa, com associações e tudo mais. Esse aí eu estou falando a questão de transmitir credibilidade no teu serviço e você vincular uma parceria, tipo, eu não sei, porque eu fazia muito isso aqui em Brasília com os órgãos. Eu fechava, eles me cediam o auditório, eu ia lá e apresentava o meu serviço, entendeu? E a minha pergunta, lógico, como leigo, é se você tem nessa relação do serviço que você oferece possibilidade e oportunidade de ter um relacionamento com a Receita Federal. Por quê? Porque se nós vendermos para a Receita Federal que nós estamos ajudando eles, eu não sei até que ponto isso é verídico. A vivência de vocês pode ser diferente. De que para agregar e ser um diferencial, entendeu? Para ser multiplicador e trazer mais clientes, eu não sei se existir essa oportunidade, ou com Receita Federal, ou com cooperativa, porque eu achei muito interessante, doutora, a sua palestra para a questão de credibilidade e o público-alvo. Quem são os clientes? Aí faz a palestra, faz o convite, e ali você troca cartões e vai fechando o contrato. Eu vejo assim. É isso mesmo. Então, assim, né? Eu tô vendo que você é um excelente vendedor, né? E eu Nunca creio fui que vendedor, doutora. não é sim, e Sou um que eu grande tenho certeza. negociador. Isso Existe uma mesmo. grande Mas diferença. todo negociador, todo profissional, a gente Sim, sempre é vendedor. É a exatamente. palavrinha aí antiga, mas é a palavrinha que é a realidade, né? Nós somos vendedores, negociadores, nós somos proponentes de oportunidades e por aí vai. Mas no termo geral, nós somos vendedores. Mas então, dentro disso, as formas de parceria que você vai fazer são aquelas que vão te ser ali apresentadas e aquelas que você vai visualizar e vislumbrar no seu network, no seu meio de contato. Parceria com a Receita, eles não vão te indicar cliente, não, mas eles vão te oportunizar fechar algumas Não transações só para usar o nome virtuais. deles, doutora. Deixa eu. Oi? É só para usar a marca deles, credibilidade. Não, não tem isso. Não? Até porque eles não podem permitir isso, né?
Então, é completamente legal, porque eles vão se tornar pessoas ali extremamente parciais no processo. Isso não pode ocorrer. Não, E doutora. eles só podem fazer aquilo que está escrito na legislação, né? Para criar, gerar credibilidade, nós temos a UCP, né? Justamente. E aí, Qual? Eu, para gerar credibilidade, a gente está estabelecendo uma nova instituição, que é uma OCIP que nós temos, e a gente está fechando algumas parcerias que vão trazer uma novidade, né, Fausto, bem grande aí no momento, e que a gente vai apresentar em outro momento aqui para vocês, porque nós deixa já só tivemos. adiantado, desculpa, de estar no. De adiantar, Perdão, perdão. perdão, adiantei a surpresa, a cereja do Perdão, mas Não, foi bom você ter a minha dado linha de esse. raciocínio é essa, doutor, que você já me deu assim, porque eu fui lá e você já fiquei satisfeito com o que você falou. Essa É, é a linha. Tá. Então, gente, o que é que acontece dentro disso? Nós estamos aí caminhando no sim, e hoje a gente conversou sobre o S desse sim, que é a segurança. Então, o que é que eu quero desafiar vocês essa semana? Ativar esse S do sim, que é essa segurança, que é esse potencial que existe dentro de cada um de nós, essa trajetória, cada um de nós aqui temos uma história, a gente sabe do nosso potencial, daquilo que a gente dá conta, e começar a prospectar clientes a partir de amanhã. Baixa aí o seu celular, vê os contatos que vocês têm, vê o que que dá para apresentar. Emília, não tenho ainda como apresentar para o meu cliente, porque eu não sinto segurança. Marca reunião e me apresenta que eu trago ali converso com o cliente na reunião, apresento todas as oportunidades e é bom que eu já vou te treinando na prática. Semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer um novo encontro e aí a Qual é o gente perfil do cliente? tem vários. A gente vai conversar sobre isso na nossa próxima reunião. O perfil do cliente são empresas, principalmente do lucro real. Para lucro presumido, para o Simples Nacional, planejamento tributário. Então, o cliente que você falar de tributário, que ele te abrir a porta, a gente vai fazer um diagnóstico e apresentar as oportunidades para ele. De recuperação, hoje, muito lucro real e lucro presumido. Então, assim, o que que acontece, o Rei de Londres? Com a Rei de É Londres? Reinaldo meu nome, mas Ah, tá. aí Aqui. tá. Tá. Reinaldo, o que que acontece? A maioria das pessoas que estão aqui já vem de outros encontros como esse conosco. Então, eles já passaram dessas suas perguntas iniciais. O que você já fez o contrato de consultor com a gente, de parceria? Não, Tá. sou só ouvinte. Tá, conversa com a Aline se você tiver o interesse, e mediante esse nosso contrato de parceria, eu marco um momento online com você durante o dia, e aí eu passo essa parte inicial, introdutória, toda com você, para que você fique aí bem posicionado e sabe como que a gente já atua no mercado, quais são as oportunidades, qual que é o perfil de cliente, e mais ou menos o que que você vai oferecer para cada um. Aí eu te passo isso tudo, porque a maioria das pessoas que já estão aqui, eles têm uma conversa com a gente já há mais de algum tempo e acaba que essas informações a gente já passou lá atrás. E aí, com aqueles que estão chegando novos, eu marco essa reunião separadinha e aí eu te explico com o maior prazer, tá bom? Tá bom, então. É Desculpa muito. incomodar a reunião de Não, não tá incomodando, não. Eu só tô te explicando aqui para tá, você. que era, que era iniciante. Eu pensava, só não. Não, eu abri hoje, porque geralmente os nossos encontros são para consultores que já têm a parceria conosco. Só que aí eu resolvi abrir para quem não era também. Então eu sou um intruso. Não, que isso, né? Não. Doutora, Sem, tá no, sem tá no ouvindo? sentimentos aí. Mas então, oi, quem me chamou? Eu, Fausto. Pode contar comigo para isso também, se precisar que eu auxilie no repertório de produtos que a gente tem, eu consigo também, Ah, tá? Pode contar ótimo, comigo. perfeito. Isso é muito bom, porque eu já tô ficando rouca do tanto que eu já tô falando, meu filho. A minha É voz já tá normal indo isso, embora. Isso ajuda muito. é Então, normal. assim, gente, é muito bom trocar informações entre vocês no grupo também. Tem alguma dúvida? Vai no grupo e põe. Não existe isso de ser pergunta boba aí, de que é uma pergunta. Não, tudo é muito importante e a gente vai ajudando um ao outro. Todo mundo sabe aí o quanto é difícil começar. E a gente tem que estar disposto a ajudar, né, uns aos outros, e é isso que a gente precisa. Então, ó.
Apresentou para uma empresa, segurança, sabe onde é que vocês estão inseridos, o que que vocês estão oferecendo. Ah, Emília, eu tenho dúvida ainda nisso. Emília, eu tenho alguma dúvida nisso. O que que eu vou apresentar, o que que eu não vou? Bota no grupo, ou me chama, eu chamo a Aline no individual e a gente marca uma reuniãozinha rápida também durante o dia. Por quê? O nosso intuito aqui é fechar contrato e ganhar dinheiro, né? Então é isso que a gente tem que fazer. E o que que acontece? Para a nossa próxima reunião, a gente vai tratar um pouco de como mexer no emocional do cliente, como que a gente vai influenciar a tomada de decisão desse cliente. E aí a gente traz mais um pouquinho de debate para a semana que vem, ok? Perfeito. Então tá, eu espero aí ter podido contribuir mais um pouquinho com cada um, que vocês se sintam totalmente animados já a partir de agora, porque amanhã já começa a destravar. O negócio, gente, é destravar. E outra coisa, sai dessa de achar que a gente é perfeito no primeiro passo já, a gente tem que começar. E depois as coisas fluem e dá tudo certo, né? Um abraço, boa noite a todos. Semana que vem a gente vai disponibilizar amanhã ali para a gente já começar a fazer inscrição do próximo encontro. E eu vou ver um dia que não seja terça-feira, porque eu vou deixar meio que marcado terça-feira um dia de encontro para nós, porque a gente precisa afinar bem o nosso discurso. E aí eu vou marcar um outro dia para a gente conversar só sobre assunto reforma tributária, para vocês colocarem isso na apresentação de oportunidades, de propostas com os clientes, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até logo, boa noite. Boa noite, tchau.